Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos começar. Nós vamos passar no capítulo 1, uns versículos, no capítulo 2, no 3, sempre alguns versículos, no 3 e lá no último, no 4. É coisa bem simples, mas eu acredito que é maravilhosa. Quais são os elementos da liderança cristã que nós encontramos na segunda carta de Paulo a Timóteo? O primeiro elemento está no capítulo 1, no versículo 6 e no versículo 7. 2 Timóteo 1, 6 e 7. Ao ler o texto, eu descrevo o item. Eu faço um enunciado. E aí a gente lê o texto. Então, qual é o primeiro elemento? É manter os seus dons, aqui no caso, dons espirituais, talentos que Deus te deu. Manter os seus dons em atividade. Esse é o primeiro elemento da liderança cristã. Um líder, um vocacionado, uma vocacionada para realizar algo para Deus, no reino de Deus, precisa manter os seus dons em atividade. Não pode simplesmente enterrar os seus dons, enterrar os seus talentos. Paulo diz em 2 Timóteo 1, 6 e 7, por esta razão, venho lembrar a Timóteo, que reavive, mantenha vivo, reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Quero te lembrar que reavive, reative, mantenha ativo, mantenha atividade, não deixe morrer o dom de Deus que está em você. Aqui é um dom da vocação, um dom do chamado, um dom espiritual. Seja o dom enquanto apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, os homens dons, ou seja, o dom do Espírito Santo. Há algumas listas, mas a lista principal em 1 Coríntios 12, que são 9 ali naquela lista principal. Independente do que seja aqui, nós temos que trazer para os nossos dias. Timóteo sabia qual era o dom que Paulo estava solicitando, lembrando a ele que ele mantivesse ativo. Nós também, todos nós que já sabemos quais são os nossos dons, os nossos talentos e a nossa vocação, não podemos simplesmente dizer que eu não quero, eu não vou, não é a hora, não é o momento, eu não posso, eu tenho outras coisas em mente, eu tenho outros projetos. Não, Deus te vocacionou. Esse é o maior projeto da sua vida. Deus vocacionou você, não importa para o qual ministério, e isto vem em primeiro lugar, porque em primeiro lugar vem o reino de Deus. As outras coisas vêm depois. E isso é que vai acontecer na prática, porque Deus vai, querendo ou não, querendo nós ou não, Deus vai nos testar nessa nossa maneira de fazer essas declarações e maneira de crermos dentro de nós. Porque às vezes nós cremos que tem que buscar Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Mas na prática é um pouco mais diferente. Porque na prática, no dia a dia, você tem sonhos pessoais, você tem projetos,
você tem desejos, você criou expectativas, que não são coisas ruins, são coisas boas. Senão você não consegue projetar e viver uma vida excelente, uma vida digna. Precisa ter esses planos, essas expectativas, esses projetos. Mas aí você pertence a Deus, pertence a Cristo. Cristo também tem expectativas. Cristo também tem desejos. Deus, vamos falar assim, o Pai, também tem desejos para você. E se Ele te chama e te vocaciona, não adianta nós fingirmos que Ele não chamou. Não adianta a gente dar uma de como quem não está entendendo o que Deus nos falou, seja por meio de um sonho, seja por meio de uma palavra profética, seja por meio de que o pastor, o bispo, o líder tenha, pelo Espírito Santo, sem ele perceber, ele de repente apontou para você e disse assim: nossa, eu tenho visto que Deus, eu tenho sentido que Deus tem isso em sua vida. E quando um líder, um bispo, um pastor, fala isso para você, o líder da sua igreja fala isso para você, da sua comunidade de fé, muitas vezes é pelo Espírito Santo que ele está falando aquilo, ele também não percebe. Às vezes é uma maneira, às vezes comum na conversa, mas aquilo já é um indicativo de que Deus está vocacionando você. Isso não é todas as vezes, mas na maioria dos casos é assim. Mas como é que eu vou saber que aquilo não é só um desejo do meu pastor, ou do meu bispo, ou do meu líder, e não um desejo de Deus? Quando dentro de mim, por isso que Paulo diz aos Romanos, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Ali no texto de Romanos 8, que somos filhos de Deus. Esse testemunho interior do Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, quando a gente escuta aquela palavra profética, aquela conversa, ou aquele momento da pregação, aquilo criou um desejo vocacional dentro de nós, lá dentro da gente, o Espírito Santo está dizendo: esse é o teu chamado, essa é a tua vocação. Lá dentro você não tem dúvidas que aquilo é de Deus. O Espírito Santo, ele testemunha, ele dá um testemunho interior. O que é isso? Dentro da gente, em nosso espírito, em nosso coração, e a nossa mente compreende isso. O Espírito Santo diz: é isso mesmo. E aí o que a gente faz? Aí a gente tem que se render. Imaginemos que você chegou nesse ponto em que você compreendeu, não adianta fingir que não ouviu, que você compreendeu que você foi vocacionada por Deus para realizar algo na igreja, no reino de Deus, no ministério. O que acontece? A primeira coisa que acontece é que aquilo se torna a coisa principal e não mais as outras coisas. Porque aí o reino de Deus assume a prioridade. É isso que muita gente tem perdido nesses dias. Muitas pessoas na igreja, muitas mesmo, não têm compreendido isso. E às vezes, aqueles que não deveriam estar fazendo, que realmente não deveriam estar realizando obra nenhuma para o Senhor, é exatamente aqueles que acabam fazendo, porque aqueles que são vocacionados não têm compreendido que a vocação de Deus faz com que o reino de Deus tome a dianteira na sua vida e se torne o primeiro lugar. As outras coisas,
não é que perdem a importância, é que assumem um lugar secundário. E muitos cristãos estão perdendo essa noção. Muitas cristãs estão perdendo essa noção. Em nome de quê? Em nome dos seus projetos pessoais. Meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, enquanto você não tem essa vocação de Deus clara em sua vida, você continua fazendo seus planos, seus projetos de vida. Mas a partir do momento em que você descobre essa tua vocação, a prioridade passa a ser a vocação. As outras coisas você faz se dá tempo. Se tiver tempo, ou você organiza a tua vida e o teu tempo de acordo que a prioridade seja a coisa primeira. Primeiro, o reino de Deus. O reino de Deus se torna prioridade. E isso eu tenho, principalmente os mais jovens, a gente tem percebido. Mas hoje em dia não é só os mais jovens não, até os mais adultos também, né? Os planos da pessoa são tão prioritários na vida dela que quando vem essas vocações, esses chamados e o ministério do Senhor, porque Deus tem a prioridade, a prerrogativa. Jesus tem a preeminência sobre a vida da pessoa, porque ele não nos comprou. Ora, aquele que nos salvou, nos comprou, certo? Ele que nos comprou, ele tem direito exclusivo sobre nossa vida e nosso destino. Ora, se nós não compreendermos isso, nós vamos viver a vida inteira chocando a nossa vida com os planos de Deus. E os jovens, principalmente, e alguns adultos nos nossos dias também, infelizmente, ao não compreender que eu posso fazer planos, projetos, idealizar coisas na minha vida, enquanto isso ser a coisa prioritária, eu colocar isso à frente mesmo e lutar, trabalhar, estudar por isso, é lícito. Enquanto não vem a vocação, tá tudo bem. Mas, paz, meu lindo, paz, William, Deus te abençoe. Mas quando vem a vocação de Deus, o chamado, o ministério assume o primeiro lugar. Assume a prioridade. As outras coisas automaticamente precisam passar para o segundo lugar. Se nós não compreendermos isso, nossa vida inteira, nós vamos passar. Hoje eu estava orando sobre isso. E ao estar escrevendo aqui, melhorando o texto, porque esse texto tem do nossa apostila tem 20 anos, e eu estou melhorando o nosso texto de acordo com o Instituto Vocacionados, eu estava orando, falando com o Senhor sobre isso, e pensando sobre essas coisas. Nós vamos passar a vida inteira chocando os nossos desejos com a vontade de Deus, e nunca dá certo nada. Nem uma coisa, nem outra funciona. Isso não é legal. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, esse é o primeiro elemento da liderança cristã. Vamos aprender, gente, nós precisamos disso, né? Primeiro elemento da liderança cristã é manter os seus dons em atividade. Se você recebeu o dom, se você recebeu o talento do Senhor, a vocação ou chamado ministerial, automaticamente isso passa a ser o primeiro lugar. Porque aí é o reino. O reino vem em primeiro lugar. Jesus vem em primeiro lugar. O reino, a vontade de Deus, vem em primeiro lugar. A oração do Pai Nosso é: venha teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Na terra onde? Na vida dos homens, na minha vida também. Ele me comprou. Ele é dono da minha vida. Portanto, ele tem o direito de ordenar o meu destino. Se eu não compreender isso,
eu vou viver em choque. Os meus desejos, os meus planos, os meus projetos vão viver em choque com a vontade de Deus. E nada dá certo. A pessoa vai chegar numa determinada idade, vai olhar para trás e vai se sentir sempre frustrado de nunca ter realizado nada. Vocês compreendem isso? Vocês compreendem isso? Por isso Paulo alerta Timóteo. Eu te lembro, reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não te deu um espírito de covardia. Deus não te chamou para ficar acovardado, acuado num canto. Deus te deu foi um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Você tem que pôr esse negócio para funcionar e ir para frente, meu amigo. Partir para fazer a vontade de Deus, realizar o que Deus te chamou para fazer e pronto, meu irmão, minha irmã. Vocação é vocação, assume o primeiro lugar. Eu poderia pedir para você escrever isso aí nessa noite. Quando sou vocacionado, quando Deus me chama, o chamado passa a ser o primeiro lugar. Quando Deus me chama, portanto, quando eu sou vocacionado, quando Deus me chama, o chamado passa a ser o primeiro lugar. Você entendeu? Você entendeu? Quando Deus me chama, o chamado, essa vocação, se torna o primeiro lugar, porque o reino vem em primeiro lugar. Esse é o segundo item. É o primeiro item. Manter os seus dons em atividade. Estamos em 2 Timóteo. Estamos em 2 Timóteo. Qual é o segundo elemento da liderança cristã? Esse instituto é assim, é pé no chão, é pro dia a dia. É pra gente aqui na ponta do negócio, não é para ficar com elucubrações mentais, um monte de histórias, invenções, não. É o dia a dia de líderes, que muita gente que tem que lidar com gente, que tem que lidar aqui na sociedade, na ponta, que tem que lidar com todo o drama da vida, tanto da sua como das pessoas. É para isso. Eu entendo a formação de liderança cristã e a prática de fundamentos ministeriais para isso. Qual é o segundo elemento da liderança cristã? É ter um modo de falar sadio. Ter um modo de falar sadio. Qual é o primeiro? Manter os seus dons em atividade. Capítulo 1 de 2 Timóteo 6 e 7. Qual é o segundo? Ter um modo de falar sadio. Capítulo 1, apenas o versículo 13. Paulo diz a Timóteo assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com amor, e com o amor que há em Cristo Jesus. Mantenha o padrão das sãs palavras, palavras sadias. Isso é interessante, porque muita gente, nos dias de hoje, acha que ao entregar a sua vida a Cristo, não precisa mudar a sua maneira de falar. Nós estamos vivenciando, às vezes, não é uma permissividade, mas é um equívoco da geração cristã. As pessoas, e isso demonstra às vezes uma falta de respeito e uma falta de temor muito profundas por Deus. Não é para ficar falando evangeliquez, né? Jargão evangélico, não é isso que estou dizendo. Mas o que estou falando é que as palavras precisam, a forma de falar tem que ser sadia. E você não vai imaginar Jesus falando gíria. Você não imagina Jesus falando palavras de baixo calão. Você não imagina Jesus contando piadas indecentes. Você não imagina Jesus entretendo a plateia com piadinhas, como em... Claro, eu não estou aqui
criticando quem faz o show lá, seus shows. Não estou falando. Estou falando num ambiente de liderança cristã, né? Você não vai pensar que Jesus iria transformar o seu lugar de falar ao povo em um lugar desses talk shows, de contar piadinhas engraçadas. Da mesma forma, o líder cristão, a líder cristã, também precisa ter um modo de falar sadio. É uma outra coisa que se perdeu. Olha aqui, meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos e minhas queridas, é por isso que eu estou partindo da Escritura. Porque senão, nós vamos nos moldar ao mundo para nos fazer mais aceitáveis e mais parecidos com o mundo, na sua linguagem, achando que vamos realmente atrair e ver metanoia, mudança de mente, e ver metamorfoseo, transformação da vida. Nós não vamos ver nada disso. Nós vamos ver as pessoas apenas absorvendo uma linguagem evangeliquez, mas o coração e a mente não mudaram. Eles até aprenderam a falar o jargão, a gíria gospel, mas não aprenderam a linguagem sã da Escritura. Porque o seu linguajar continua com o mesmo padrão baixo. Paulo disse a Timóteo, mantenha o padrão está escrito, a palavra é essa. Mantenha o nível, mantenha o padrão das sãs palavras. Por isso, cristão e líder cristão não fala palavrão. No ano passado eu vi uns vídeos aí assustadores. Líderes cristãos de grande porte xingando um ao outro no vídeo. O que é isso, meus irmãos? Que liderança cristã é essa? Não é liderança cristã, isso é liderança mundana, carnal. Não é liderança cristã, não importa se a pessoa estava indignada. Jesus indignado está falando palavrão? Jesus indignado está com palavras impuras, palavras profanas? Chamando as pessoas, xingando o outro? Que negócio é esse? Não tem sentido, não. Que conversão é essa? Que transformação é essa? Rogo-vos, pois, irmãos, né? Não, pastor Zu, Nicodemos ainda era educado, tá? É que eu vi seu comentário só agora, do Nicodemos. Nicodemos era um homem estudado e educado. Você também não vai imaginar Nicodemos falar palavrão, palavra de baixo calão. Porque era um homem educado. Mas imagine, nós temos que manter o padrão das sãs palavras. Isso significa que a nossa linguagem tem que mudar. Não posso ficar falando com Deus em gíria. Não posso ficar falando com Deus como um mundano. Não posso ficar falando com Deus em oração como se eu não tivesse que mudar até meu jeito de falar. O que eu estou querendo dizer não é que Deus não me entende. Claro que Deus te entende. Claro que Deus entende a linguagem da pessoa que vem de um lugar onde não aprendeu direito a falar, tem dificuldades no vernáculo, no português. Não estou falando sobre isso. Essa pessoa, naturalmente, olha, meus irmãos, quantas e quantas pessoas, sem nenhum tipo de imposição, nos anos da nossa vida cristã, a pessoa vem às vezes falando um linguajar de gueto, um linguajar de tribo, etc e tal, sem ninguém dizer nada. Ele está num ambiente, daqui a pouco a linguagem dessa pessoa naturalmente começa a mudar. Ele começa a ter uma linguagem sã, porque naturalmente ele sabe que agora ele não pode falar qualquer coisa mais de qualquer jeito. Ele agora representa alguém. Ele representa Jesus. E a gente não pode imaginar, vai falar com um juiz em gíria, né? Não resolve nada. Pode sair preso dependendo da situação, né? E ter uma sentença contrária, né?
Então, imagine, não tem que mudar a linguagem, é porque Deus conhece o meu coração? Claro que tem que mudar. A Escritura diz, mantenha o padrão das sãs palavras. Ora, se a Escritura diz para manter o padrão das sãs palavras, eu não tenho que mudar minha linguagem, minha maneira de falar? Não tem que ser sadia, mais polida, mais bonita, mais educada, mais cortês, mais menos profana? Claro que tem que ser. Esse é o segundo item. Então já vimos, manter os dons em atividade. Isso é um elemento da liderança cristã, de quem foi vocacionado. Ter um modo de falar sadio. Imagina um líder no púlpito falando um monte de bobagem, um monte de abobrinha, um monte de linguagem indecente, profana, em nome da contextualização da mensagem. Tem alguma coisa errada com esse evangelho. Tem alguma coisa errada com esse ensino, com essa pregação. Porque a Escritura diz o seguinte, você tem que manter o padrão das sãs palavras. Pode falar a palavra doente. Pode falar a palavra adoecida, palavras torpes, palavras profanas. Em nome de contextualizar a mensagem para que mais pessoas escutem. Isso não é bíblico. As pessoas fogem da Bíblia, ficam fundamentadas em um monte de teorias de outras pessoas que não são bíblicas, e aí vai absorvendo tudo. Tem que haver um retorno. É preciso haver uma verdadeira restauração. Não é reforma. Reforma já teve. Tem que ter uma restauração. Tem que retornar aos princípios fundamentais como eram da Escritura. E não funciona. As pessoas falam assim, não, mas se a gente fizer tudo isso, nós não vamos ganhar muitas pessoas para Cristo. E Cristo não sabe disso? E o Pai não sabe disso? Deus não sabe disso? Você acha? Jesus disse, ó, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Em outro lugar, Jesus disse, olha, todo que vem a mim, vem porque ele está atraindo de alguma maneira. Jesus sabe. Nós não temos que nos preocupar com os números, não. Os números vão acontecendo naturalmente. Nós temos que nos preocupar com a fidelidade daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Os números vêm no natural. E se os números não vierem, você precisa se manter no mesmo padrão, na mesma integridade com a qual o Senhor te chamou. Porque Paulo também diz em 1 Coríntios 3, que Apolo regou, ele diz, olha, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. O crescimento não vem do homem, o crescimento de uma igreja, de um povo, não vem do homem. Olha, meus irmãos, seitas também crescem. E esse crescimento vem de Deus? Heresias também crescem, esse crescimento vem de Deus? Religiões malignas crescem, isso vem de Deus? Técnicas humanas trazem crescimento. Estratégias humanas trazem crescimento. Se não fosse assim, as empresas não se tornavam multinacionais. Se não fosse assim, uma marca não se tornava global. Estratégias humanas, práticas humanas, técnicas, criam expansão, criam crescimento. Mas necessariamente, nem tudo que cresce vem de Deus. É simples. Nós precisamos, Jesus disse o seguinte, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Nós queremos uma igreja grande, eu quero uma igreja grande. Eu quero que a comunidade batista bíblica se torne uma igreja de milhares e de milhões, se Deus permitir. Eu desejo mesmo, de todo o coração. E o meu povo anda comigo, sabe disso, que eu quero ver eu crescer, eu quero ver a igreja grande. Eu penso numa igreja grande, eu sonho com uma igreja grande. Eu falo diante de Deus, pedindo que a igreja alcance a cidade, que alcance outras cidades, que vão para outros lugares. Eu quero. Mas eu não estou disposto a ser fiel no pouco?
com 50, com 30, com 100. Eu já fui fiel com 5, com 12, com 30, com 15, com 50, com 100. Eu não vou continuar sendo até que chegue. E se não chegar, eu não vou continuar sendo fiel. Eu quero ser usado por Deus no muito, mas não quero ser usado por Deus no pouco. Então, líderes cristãos precisam compreender as verdades fundamentais. Vamos para o terceiro item, senão a gente, né, vai ficar aqui até meia-noite, não dá não, né? Olha só, então já vimos 2. Manter os seus dons em atividade, você não pode enterrar dom nenhum. Deus te chamou, você tem que colocar esse negócio para funcionar na igreja. Começa na igreja, meu irmão, não começa em outro lugar. É uma coisa que eu esqueci de falar. Começa na igreja. Ah, recebi um dom para quê? Para me mostrar para o mundo. O teste começa na igreja. Terceiro item, que é o terceiro elemento da liderança cristã, em 2 Timóteo, muito bem, em 2 Timóteo, vamos para o capítulo 2. Escolher bem os novos líderes. Isso aqui é um negócio complicado, né? Sempre foi. Mas nós devemos escolher bem os novos líderes. Isso são elementos da liderança cristã. Tanto os pastores como a igreja devem escolher bem os novos líderes, né? 2 Timóteo 2,2 diz assim: e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, quer dizer, diante de muita gente, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos, né, capazes para instruir a outros. Quer dizer, tem que haver um cuidado na seleção destes novos obreiros, desses novos ministros, e você que é aspirante já tem que entrar com esse cuidado. Paz do Senhor, Leda, né? Tem que entrar com esse cuidado, sabendo que vão observar isso em você, que você precisa ser uma pessoa fiel a Deus. Imagina um líder que não é fiel, uma liderança que não é fiel. Acabou a igreja, destruiu a comunidade de fé, não é? Um líder que não é fiel, líderes que não são fiéis nem à sua igreja, nem aos seus líderes, nem aos seus pastores, destruiu a igreja. Que não é igreja, né? É um clube, né? Então, você está nessa comunidade de fé, você precisa demonstrar essa fidelidade, ser fiel a essa igreja e aos seus líderes. Ah, alguns vão dizer, mas e se ele estiver errado? Não, meu querido, ninguém está mandando você você apoiar erro. Ninguém está dizendo que você tem que aplaudir o pecado. Uma coisa é uma coisa e a outra é outra totalmente diferente. Nós estamos falando de fidelidade, nós estamos falando dentro de um padrão, dentro de um limite aceitável. Isso também não significa que aquela pessoa que é um líder que cometeu algum erro, alguma coisa assim, que você tem que sair esbravejando, acabando com tudo, publicando tudo, para que aí todo mundo saiba e destrua logo. Não, não é assim. Né? Você pode até não concordar, e se aquilo continuar, você pode tomar até uma decisão de não estar mais orando ao Senhor, mas é uma coisa, não é seu papel sair destruindo nenhuma igreja, nem comunidade de fé, por causa do erro de algo, eu sei. Certo? Então, assim, nós devemos escolher os novos líderes. Os novos líderes precisam ser fiéis. Essa é uma característica esperada de um líder, que seja fiel. Idôneo para instruir os outros, capaz de falar para os outros, para instruir outra pessoa. Uma pessoa que é um líder, às vezes tem gente que diz assim, não, eu não consigo pregar, eu não sei ensinar, se me der isso aqui para fazer, se me der essa aula para eu dar, ou eu tenho que dirigir uma célula ou um culto, eu não consigo. Consegue. Deus que te vocacionou, Ele não foi tolo de te chamar, sabendo Ele que você não tinha condições de falar.
para outra pessoa. Ora, uma pessoa é mãe e vai dizer assim, não, eu sou mãe, eu estou dona de casa, sei lá, mas aqui na igreja eu tenho vergonha de falar. A senhora não ensina os seus filhos? A senhora não sabe conversar com seus parentes, dar um conselho a uma pessoa? E o conselho não é bom, não é correto? A mesma coisa. Você sabe fazer isso com teus filhos, com teu sobrinho, com as pessoas da tua casa, com os teus amigos, com os teus parentes, você sabe dar bons conselhos, também já está implícito aí que você também pode, se você foi vocacionado por Deus para fazer algo, você também pode ser, você já é capaz de instruir outra pessoa. Você está aprendendo dos teus líderes, você está aprendendo da tua igreja, você está aprendendo no ambiente onde você está. O que você faz? Apenas reproduz o ensino. Já está tudo pronto. Você só tem que reproduzir. Não tem que ficar inventando a roda, criando nada. Certo? E não tem que ficar procurando em lugar nenhum também não. Se os teus pastores já providenciaram as coisas. É só você reproduzir. Você só tem agora que fazer a tua anotação, o teu entendimento, né? Você quer desenvolver um pouco mais, comprar uns livros, umas leituras, fazer umas outras leituras, tudo bem. É assim que vai. Escolher bem os novos líderes era parte do papel que Paulo esperava de Timóteo, que isso é um elemento da liderança cristã, não é? Tem que ter essa escolha, tem que ser bem feita. E as pessoas que Deus vocaciona para fazer algo na igreja, começa na igreja, o ministério, a vocação, precisa demonstrar essa fidelidade. E, demonstrando essa fidelidade, é natural, serão capazes de ministrar a outras pessoas. 1, 2, 3, 4. Vamos para o quarto item, o quarto elemento da liderança cristã, em 2 Timóteo. O líder, de acordo com a mentalidade do apóstolo Paulo aqui, não deve temer os sofrimentos do ministério. Um líder, uma líder, não deve temer os sofrimentos que vêm por causa do ministério. Tem um nível de sofrimento, sim. Paulo vai dizer assim a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3, ele vai até o 10. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Você é um soldado contratado, você está me entendendo? O que eu acabei de falar no início. Você foi vocacionado, a vocação assume o primeiro lugar. Nenhum soldado vocacionado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Mudou a perspectiva, mudou a ótica, mudou a direção. Porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Ficou a coisa vem em primeiro lugar. Aqui o reino veio em primeiro lugar. A vocação é primeira. Não tem como dizer assim, não é que eu tenho um ministério, mas minha família vem em primeiro lugar, meu trabalho vem em primeiro lugar, meu sonho não vem. Vem depois. Desculpa, mas vem depois. Uma vez que você foi vocacionado, quem assume a prioridade na sua vida é a vocação, é o chamado de Deus. Por isso que muita gente fica fingindo que Deus não chamou. Por isso que muita gente fica dizendo que não ouviu, que eu não sei para que Deus me chamou. Sabe sim. Eu não sei se Deus me vocacionou. Sabe sim. É que ainda a carne está falando sobre ainda sua vontade, seus desejos, seus sonhos, desejo de enriquecer, de crescer, de ter dinheiro, de ser importante. É isso. Está se chocando com a vontade de Deus. Mas sabe. Igualmente, versículo 5 de 2 Timóteo capítulo 2, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Porque tem regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Olha que Paulo usou 3 itens. O do soldado, o do atleta e o do lavrador. 3 alusões ele faz para a pessoa entender.
né? Pense bem no que acabo de dizer, Paulo falando para Timóteo, no versículo 7 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, e é por ele que estou sofrendo até algemas. Eu estou até preso, o sofrimento me levou até a prisão, né? Até algemas, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada, a palavra de Deus não está presa. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos da igreja, né? Para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. O que Paulo está dizendo a Timóteo? Meu filho, é o seguinte: não tema os sofrimentos que o ministério traz, porque o ministério traz um tipo de sofrimento para os líderes vocacionados. A gente sofre um pouco, sim. A gente sofre por causa do evangelho, a gente sofre por causa do chamado, a gente sofre porque o chamado, a família também demanda às vezes da gente essa coisa, a gente sofre porque a sociedade demanda de nós alguma coisa, a gente sofre porque a igreja, a gente está com a mente na igreja. Então, nós não devemos temer os sofrimentos que o ministério traz, não. Faz parte, é elemento da liderança cristã. O ministério traz sofrimento. De um nível ou de outro, de uma maneira ou de outra, tem um sofrimento, nem que seja o da preocupação. Ok? É o quinto. Manter atitudes espirituais práticas. É elemento essencial da liderança cristã, manter atitudes espirituais práticas. Que atitudes são essas, bispos? Capítulo 2, versículo 15 e 16. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos. Está vendo de novo a linguagem? Inúteis e profanos. Pois os que se entregam a isso, esse tipo de falatório profano, essa linguagem profana e inútil, os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Manter atitudes espirituais práticas. Olha o que Paulo diz a Timóteo, capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 15 e 16. Esse texto é famoso. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como? Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Imagina um líder que não conhece a Bíblia, a Escritura. Que maneja bem a palavra da verdade, mas não só isso. Tem que evitar os falatórios inúteis e profanos. Pois os que se entregam a esses falatórios inúteis e profanos, essa bateção de boca, esse xingamento, essas coisas baixas, só avança cada vez mais na impiedade. Fica mais ímpio ainda, mais profano ainda. Isso não é papel de líder, de gente que foi chamado para servir a Deus. Letra F, que é o sexto lugar. Sexto elemento da liderança cristã para os nossos dias. Lutar pela pureza do corpo ou pela pureza sexual. Elemento essencial. Ainda mais nos dias de hoje. 2 Timóteo 2, 22. Fuja das paixões da mocidade. O interessante do versículo 22 é assim. Tá assim. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Isso é interessante. Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, você só pode fugir das paixões da mocidade. Você só pode manter o teu corpo em santidade. Você só pode manter a sua vida sexual pura se você ir em outra direção. Porque se você pensar só nisso e não fazer o que eu estou te falando, você não vai conseguir. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Você precisa agora seguir a justiça. Justiça aqui é a prática correta da ética e da moral de Deus. A prática correta da ética e da moral divina. Está na Escritura. Você tem que seguir a justiça. Você tem que seguir a fé, porque para manter essa vida pura,
você tem que ter fé. Tem que dar um salto e um passo pela fé. Você precisa seguir o amor ágape, porque quem ama não faz mal ao próximo, então, portanto, também não vai fazer isso, não vai apoiar isso, né? Por isso não vai enganar e não vai entrar em impureza sexual contra a pessoa, porque tem amor ao próximo. Vai manter o seu corpo em santidade. E vai seguir a paz interior, quer dizer, a tranquilidade dentro de si, que não está em busca desesperada, desenfreada dessas coisas. Então, mas o que acontece? Não é só isso. Você precisa também estar junto com outras pessoas que têm o mesmo tipo de espírito, o mesmo coração puro que invocam o Senhor. Se você não fizer estas coisas, você não vai conseguir fugir das paixões da mocidade, das paixões sexuais. Você não vai conseguir manter a sua pureza do corpo e a sua pureza sexual. Isso é para o líder. Isso é para o líder. A, B, C, D, E, F, G. Agora a letra G. 7º elemento da liderança cristã. Nós estamos indo para o encerramento já. Se tornar uma liderança libertadora. O que é uma liderança libertadora? 2 Timóteo 2, 23 a 26. Evita as discussões insensatas e absurdas. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada, por isso que eu estou com essa, que eu gosto muito dessa linguagem. A Nova Almeida atualizada. Tem na internet também. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas, discussões, bate-boca, confusão. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus conceda a essas pessoas não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, porque ficaram insensatos, né? Ao retorno à sensatez, a fim de se livrarem dos laços do diabo, porque foram aprisionados, que os prendeu para fazerem o que ele quer, para fazer a vontade do diabo. Olha o que é ser líder na perspectiva de Paulo. Um líder precisa compreender que ele foi chamado, ele ou ela. Mesmo você que esteja no início, só descobri hoje que foi chamado, não se preocupe. Você tem que se tornar, é isso que você vai se tornar. Uma liderança libertadora. Liderança libertadora não fica entrando em discussão absurda, não fica batendo boca, o servo do Senhor não convém contender, não sai por aí falando bobagens. Ao contrário, não se mete em brigas, palavreado, discussões, né? E não, mas fisicamente menos ainda, né? Brando, saber responder, né? Capaz de ensinar as pessoas, tem que ter paciência com quem se opõe a você, quem não gosta, quem fala ao contrário, quem levantou a voz, né? Ter paciente, disciplinando com mansidão. Tem que disciplinar os irmãos, sim, os outros, sim, os liderados, sim, com mansidão. Disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa que Deus conceda o arrependimento, né? Para essas pessoas conhecerem a verdade e que também elas voltem à sensatez, para que elas voltem ao normal, né? Para que se livrem dos laços do diabo. Foram aprisionados por Satanás para entrarem nesse estágio de rebeldia, de rebelião, de oposição, de discussão, de bate-boca, de briga. Foram enlaçados pelo diabo. Estão fazendo a vontade do diabo. E o servo do Senhor vai entrar nessa onda? E a líder e o líder do Senhor vão entrar nessa onda? Não. É coisa do diabo, eu vou entrar nisso. Eu tenho que fazer diferente. Fazer como Paulo ensinou. O líder tem que fazer isso. Eu tenho que ser uma liderança libertadora. 8º, estamos acabando. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Temos que manter um comprometimento. Gente, isso aqui é importante, tá? Precisamos manter um comprometimento inabalável na inspiração das Escrituras.
temos que manter um comprometimento inabalável na inspiração das Escrituras. O que tem de teoria, de teologia, de gente diminuindo, menosprezando, quebrando, destruindo a integridade, a inspiração, a veracidade das Escrituras em nome de alguma revelação, de uma crítica, de um entendimento melhor, em nome de uma doideira que tem aí, não está no gibi. Tá? A quantidade de gente que tem desmerecido a Escritura, rejeitado sua inspiração, rejeitado sua autoridade e rejeitado seu fundamento de fé, de ética e de prática da vida, é um absurdo a quantidade de gente. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3, 14 a 17, quanto a você, que é o líder, você Timóteo, você que é líder, né? Permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, aleluia. E que, desde a infância, no caso dele, você conhece as sagradas letras que poderão torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É aqui que entra aquele texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus ou o homem de Deus, né, o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, capacitado para toda boa obra. Toda boa obra são todas as ações boas, não é só bíblicas, todas as ações boas. Tudo que precisa ser feito na vida de forma boa. Ter um comprometimento, meu querido e minha querida, com a inspiração das Escrituras. Não abrir mão da autoridade das Escrituras nas nossas vidas e nas nossas comunidades de fé. Essencial. Elemento básico da liderança cristã. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Só tem mais 2. Nono, são 10, eu nem sabia que eram 10 itens. Letra I, que é o 9º lugar. Outro elemento essencial da liderança cristã. Saber aproveitar o tempo que nós temos. Saber aproveitar o tempo que nós temos. 2 Timóteo 4, de 1 a 4. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação, ou seja, pela sua vinda e pelo seu reino, peço a você com insistência, Paulo falando para Timóteo, que pregue a palavra, insta a tempo e a fora de tempo. Na tradução que eu estou usando, ela fala assim: insista, quer seja oportuno, quer não, a tempo e a fora de tempo. Oportunidade aqui fala de tempo. Seja o tempo oportuno, mas eu tenho que aproveitar a oportunidade. Aqui está dizendo que você aproveita a oportunidade e você aproveita quando a oportunidade também não existe. Seja oportuno ou não, tempo e fora de tempo, não é o momento, é. É o momento, é. Não é o momento, é também. A tempo e a fora de tempo, quer seja oportuno ou não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo já estamos vivendo. É o princípio das dores. Está bem avançado. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, ainda mais na internet. Ainda mais aqui na internet. Eu tenho que me pôr também a prova. Ainda mais na internet. O meu ensino também tem que passar pelo crivo da palavra. Se não prestar, joga fora. Não entra não. Não entra na onda errada não. Porque, versículo 3 de 2 Timóteo 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças.
desejo, né? Como que sentindo coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos, de acordo com a tradução antiga, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, só historinhas. Contadores de história, fábulas, anedotas, mitologia, historietas. Mas verdade ajuntarão para si mestres, tendo comichão no ouvido, coceira no ouvido, não suportarão a sã doutrina. Nós estamos já vivendo este tempo. E o líder, o chamado, a chamada, o vocacionado, a vocacionada por Deus para realizar a obra, o ministério, alguma coisa no reino de Deus, precisa saber aproveitar bem o tempo. Porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não querem mais nem ouvir a verdade. Vocês estão entendendo? Saber aproveitar bem o tempo que temos. E aqui Paulo diz, há tempo e há fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Em outras palavras, enche o saco mesmo. Ah, esse crenteiro fica aqui só falando da Bíblia. Fale mesmo. Enche o saco. Ah, essa pessoa não pode. Chegou a Bíblia. Tudo dele é Bíblia. Tudo dele é Deus. É isso mesmo. Agora chegou o tempo da gente ser chato mesmo. Mais chato ainda. Mas falando a verdade. As pessoas não vão ouvir. Tudo bem. Deus disse para Ezequiel: quer ouçam, quer deixem de ouvir. Nosso papel é falar. Por último, número 10, letra J. Último item. O último elemento da liderança cristã em 2 Timóteo. Nós vamos para o capítulo 4, versículo 5. Manter o ministério equilibrado e completo. Manter o ministério. Você foi chamado? Você foi chamada? Diácono, diaconisa, evangelista, bispo, apóstolo, profeta, pastor, mestre, ministério do louvor, teatro, dança, o que tiver de ministério na igreja. Oração, intercessão, o que tiver. Você foi chamado, vocacionado, vocacionada. Teu ministério tem que ser equilibrado e completo. Paulo diz em 2 Timóteo 4,5, mas você seja sóbrio. Sóbrio é equilibrado, não pode ser cambaleante, bêbado, não é? Desequilibrado, né? Seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições. Dá problema, é complicado mesmo, né? Seja sóbrio, seja uma pessoa equilibrada. Suporte as aflições, o ministério traz isso mesmo. Traz mesmo. Faça o trabalho de um evangelista. Timóteo não era evangelista, mas, por exemplo, faça um trabalho de evangelista, ou seja, pregue a palavra. Anuncie Jesus. Fale de Cristo. Ensine as pessoas. Proclame. Mesmo, não pare de falar. Cumpra plenamente o seu ministério. Cumpra plenamente o seu ministério. Foi chamado, foi chamada, foi vocacionado, foi vocacionado. Mantenha o seu ministério equilibrado e completo. Cumpra plenamente o seu ministério. Não tem esse negócio que um não foi e você não vai. Não tem esse negócio que outro não fez, você não faz. Não tem esse negócio que você chamou, esperou por alguém, não veio, eu deixei de fazer. Não tem isso. Se não aparecer, você está lá. Se não fizer, você fez. Se não for, você vai. Porque você está servindo a quem te chamou. Você está abençoando os outros, mas você, a tua igreja, o povo de Deus, mas você está agradando a Ele que te chamou. Por isso você faz quando ninguém vê. Por isso você vai se ninguém for. Por isso você está se ninguém aparecer. Por isso você realiza só se alguém não apareceu para fazer.
Seja sóbrio em todas as coisas, equilibrada. Suporte as aflições, porque vai chegar numa hora que você espera não aparecer. Sofre um pouco mesmo. Faça o trabalho de um evangelista. Não canse, não cesse. Cumpra plenamente o teu ministério. É assim que Paulo encerra a sua segunda carta ao líder, ao seu líder em treinamento, líder treinado, ao seu substituto na região de Éfeso, o querido Timóteo. Né? Se você tiver perguntas, tiver questionamentos, pode escrever aqui mesmo aí nos comentários, né? Ou mandar no particular, no Messenger, né? E aí fazer perguntas que a gente vai colhendo, acumulando e também vai respondendo à medida que você tiver essas questões. Muito obrigado por você que esteve comigo até aqui. Obrigado por você que acompanhou. Deus abençoe tua vida e que esse teu chamado mesmo, essa tua vocação, seja algo pleno, extraordinário, abençoador da tua vida e abençoador da vida do outro, da tua igreja, do povo de Deus e do próximo, da própria sociedade. Você seja um instrumento nas mãos do Senhor mesmo, de acordo com a Escritura, de acordo com o que Deus espera de você. Tá bom, meu lindo e minha linda? Fiquem na paz